no que nós chamamos carinhosamente como escolinha. Mas é mais que escolinha, é uma bênção divina, Senhor. É uma bênção para o futuro. Porque a palavra diz que nós devemos inculcar dentro das crianças o conhecimento da palavra, para que elas possam crescer, não só em formosura, mas em conhecimento da palavra de Deus. Então assim nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor coloque o seu manto de cobertura sobre essas crianças, para que elas possam continuar invisíveis perante a vista do maligno, Senhor. Vá agora e acampe os seus anjos naquela sala, Senhor. Dê conhecimento, dê entendimento a Marta, Senhor, para que possa conduzir essa aula no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos continuar orando aqui pelo nosso irmão Arnaldo, que vai dar a palavra de hoje. Palavra abençoada, que vem do trono. Ó Senhor, colocamos agora seu filho debaixo de tuas mãos, Senhor, para que ele diminua, Senhor, e para que o Senhor cresça. Nós queremos, Senhor, que ele fale dos céus, que ele nos traga a palavra divina, Senhor, que tu colocaste no coração dele, para a tua igreja no dia de hoje. E assim nós oramos e abençoamos o Arnaldo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Estão felizes? Estamos aqui na presença de Deus, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, que se formam um só, né? Ele é um só. E está aqui poderosamente. Ele recebeu nossos louvores, né? Porque a gente adorou em espírito e em verdade, como diz a palavra dele. E hoje eu estou aqui para trazer uma breve palavra do Senhor para a vida de vocês, né? Como eu sempre costumo dizer, ela costuma vir primeiro para mim. Essa palavra veio como uma flecha que acertou o alvo e me chamou a atenção de algo. Né? Eu tenho falado algumas vezes aqui, e a nossa igreja é uma igreja muito de pregar isso, né? Morra para si, esqueça-se do mundo, conecte-se com o Espírito Santo, porque essa é a verdade do reino. A gente tem que se acostumar com essa verdade. E hoje eu vou trazer uma reflexão que vai trazer profundamente, eu creio que sim, tá? Porque em mim tocou profundamente como um processo reflexivo de dias e dias e dias pensando sobre isso. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre uma atmosfera, né? Que o Espírito Santo pairava pelo alto e a gente o tempo todo fica aqui embaixo, quando a gente deveria, né? Em todos os momentos, aflição, angústia, a gente deveria se conectar a Ele, né? E desde então eu venho tentando fazer isso e é difícil pra caramba, meus amados, difícil. A gente no momento de angústia, de dor, a gente saber que a gente só se conectar aqui fica em paz. Mas incrivelmente, toda vez que eu me lembrava e fazia isso, eu sentia a paz que excede todo entendimento, fato. Eu creio que vocês têm exercitado isso também, tem sentido. Cada vez mais o Senhor está próximo de nós. Tem uma palavra lá em Isaías que diz assim, né? Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocar enquanto está perto. Ou seja, o Senhor ainda está perto. E eu creio, e assim como vocês também creem, que o Senhor está chegando, está voltando para buscar a igreja dele. Então ele está mais perto ainda. Não sei se vocês sentem isso. Eu sinto isso no meu espírito, como se ele estivesse cada vez mais e mais e mais pertinho de nos levar para o alto. E a minha palavra hoje está lá em Gênesis 5, 22. Por favor, Marcos, pode abrir comigo, igreja. Eu escolhi essa versão aqui, que ela fala um pouco mais diretamente dos títulos que eu coloquei aqui. E a gente vai começar a falar de um personagem bíblico simples, né? Na Bíblia, pelo menos, ele é simples. Porém, a gente vai entender no final de tudo que não teve nada de simples nesse homem. Até porque ele foi de dois homens que não viram a morte, né? Que subiram direto ao Senhor. Ele foi um deles, que foi Enoque. Ninguém fala muito, a Bíblia não fala muito dele. Fala aqui em Gênesis e fala lá em Hebreus 11, nos Heróis da Fé, onde nós vamos ver depois também. Mas, né, a gente não entende muito assim. Fala rapidamente sobre a genealogia, né? Enoque, não sei se vocês sabem, pai de Matusalém, o homem que mais viveu na terra, né? Quase 1000 anos o homem viveu. Já o Enoque não. Aí nessa passagem,
Vamos lá, ler. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu. Desapareceu. Porque Deus o levou para junto de si. E aí a gente acha que esse texto é simples, né? Enoque estava caminhando, né? Algumas outras versões falam, porque Enoque andou com Deus e desapareceu. Vou pedir para a igreja possa se sentar, por favor. E aí, eis que Enoque desapareceu. Como assim? O que significa isso? A Bíblia não relata mais nada sobre isso. E a gente fica se perguntando, por que Enoque foi arrebatado? Por que Enoque foi caminhar com Deus, andou tanto com Deus a ponto de ser levado pelo próprio Deus para morar com Ele? E aí, eu trouxe alguns pontos hoje aqui para a gente poder falar do entendimento de como a gente consegue fazer como Enoque. Porque eu creio que o anseio da igreja é andar com Deus, amém? A gente quer andar com Deus, a gente quer esse entendimento. É claro que no final das contas, eu não sei muito bem se de repente o Senhor chega aqui e fala, vamos embora, caminhar comigo para sempre. Não sei se todos desprenderiam já de pronto do que vivem aqui na terra, mas o anseio de todo cristão deve ser caminhar com Deus, né? Eu me sentiria lisonjeado, né, de caminhar com Deus, e dele falar assim, você quer ir comigo? Eu deixaria tudo, meus irmãos, deixaria tudo. Falei com o pastor essa semana sobre isso, né? Um pensamento que a gente tem que ter, que a gente acaba não tendo, né? A gente é muito apegado às coisas desse mundo, dessa terra, às coisas nossas, né? Eu tenho 3 preciosidades, pequenas, lindas filhas em casa, mas se o Senhor hoje fala para mim assim, vamos, eu deixaria as 3 aqui. É pesadíssimo dizer uma coisa dessa, né? A gente pensa assim, né? Calma aí, como assim? Né? Estou falando aqui, elas estão aqui testemunhando. A mais nova não entenderia, mas a mais velha já entende a minha fala, porque o que eu mais ensino para ela lá em casa é assim, o Senhor sempre em primeiro lugar, amar o Senhor sobre todas as coisas. Então eu falei assim, se um dia tiver que escolher papai ou Deus, é Deus. Tu ama muito pai? Ama, mas o pai, o nosso pai, o pai de todos nós, é prioridade. Então, de fato, o anseio de todos nós que amamos a Deus é caminhar com Ele, é irmos embora com Ele. E aí, qual é o passo a passo, né? Qual é o grande segredo de Enoque? O homem tão pouco falado na Bíblia, disse que é o pai de Matusalém. Depois de Matusalém, ele viveu mais 300 anos caminhando com Deus, até que Deus o levou. Qual é o grande segredo desse homem? Por que Deus o levou? O que é caminhar com Deus? Você consegue caminhar com Deus, dona Vânia? É possível, Yara, caminharmos com Deus igual Enoque, a ponto de sermos levados por Ele até os céus, para morar para sempre, nunca mais voltar? Sim. É claro, né? Isso aqui não é uma metáfora, não. Isso aqui é uma realidade. Elias também foi levado aos céus. Os 2 homens da Bíblia que foram levados aos céus, homens que eu digo, né? O nosso Senhor Jesus, ele fazia parte já do reino, né? Mas 2 homens que não viram a morte foram Elias e Enoque. E aí, eu fui estudando sobre isso, fui tentando entender o que é caminhar com Deus, o que é andar com Deus. E aí eu fui pescando alguns pontos. No final, na compilação disso tudo, vocês vão entender. Primeiramente, andar com Deus é o quê? A gente fala isso aqui, né? Eu falei da atmosfera. É andar no Espírito. Como é que anda no Espírito? Estando no Espírito, estando conectado com o Espírito Santo. Né? Nós não nascemos para andar na alma, nós não nascemos para andar na carne, nascemos para andar no Espírito. Abre lá comigo em Gálatas 5, 16 e 17, vamos ver isso no texto bíblico. Andar no Espírito através de quê? Da palavra. Quando você se conecta com a palavra de Deus e nada mais do que ela, você anda no Espírito. Hoje eu vi de novo aquela passagem que Jesus fala com Nicodemos, eu assisti do The Chosen, né? Eu gosto não sei se vocês já viram, tem uma passagem que Jesus se encontra com Nicodemos, aí eles dão uma floreada que não está na Bíblia, mas fica muito bonito, né? Porque ele mostra Nicodemos chorando e se rendendo, é muito bonito. E aí me emocionei por pensar isso, né? Desse nascer de novo, desse entendimento sobre o reino ser algo espiritual e não físico.
né, muitos acham que simplesmente a gente vai olhar o reino aparecendo. Não vai, não. De pronto a gente não vai ver o reino do lado de fora. O próprio Jesus falou isso, tá? O reino é de dentro, por isso que a gente não consegue enxergar. Olhos humanos não enxergarão esse reino no início. É claro que a gente depois vai falar da segunda vinda de Cristo, onde todo olho verá, né? Aí sim. Mas antes, o reino é invisível, né? E o que quer dizer antes? O antes é agora. Porque agora a gente não enxerga o reino, né? Benditos são aqueles que não veem, mas creem. Não foi o que Jesus falou? Então assim, hoje a gente não vê nada, a gente não sabe nem como é que é o reino, a gente não sabe o que acontece, né? Nas regiões celestiais e naquilo que o Pai tem preparado para a gente não sabe de ver. Mas se a gente já começa a saber de crer, e a gente crê nisso como? Através da palavra, através do que Jesus veio nos ensinar sobre o reino. O reino é invisível, o reino ele é eterno, o reino ele é a sombra do que o tabernáculo veio nos mostrar aqui na terra. Agora o Fernando falou que nós somos aqui o tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés veio representar o que é, né, o templo de Deus lá no reino. Então o reino ele é invisível aos olhos, mas ele é visível a nós cristãos, que temos acesso à palavra. E lá em Gálatas 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, ó: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade, preste atenção nisso, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Ou seja, existe uma briga eterna que eu digo assim, né, durante a nossa vida inteira, né, no dia a dia, na nossa história, na nossa vida, desde que a gente nasce, que é viver no mundo espiritual e viver, né, na carne. Na carne nem sempre são as concupiscências, né? Nem sempre são os pecados, aqueles que a gente pensa assim, ei, eu tenho que vencer esses desejos pecaminosos. Não, a carne é tudo aquilo que você se prende, se apega, gruda. E é por isso que a gente está falando que Enoque foi aquele que caminhou com Deus. Porque Enoque entendeu o que era viver fora da carne. Quantas coisas, meus amados, vocês são apegados hoje, se vocês pararem para listar, não precisa falar, mas se vocês pararem para listar quantas coisas hoje na vida material vocês são apegados ainda? Vocês, eu digo eu também, nós. Muitas, né? A gente é apegado a muitas coisas ainda. Conseguiria falar agora assim, eu vivo totalmente no Espírito? Não, claro que não. Claro que não. Mas aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que a gente deve se render ao Espírito para que a gente consiga militar contra essa carne, porque sem o Espírito é impossível militar contra a carne. E a carne é o quê? A carne é tudo aquilo que te prende nesse mundo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa, como cristão que lê a palavra, absorver e praticar isso. Eu não vivo aqui, né? Parece uma coisa louca de se dizer, mas nós cristãos devemos falar assim. E a gente vai no passo a passo aqui para a gente poder entender isso. Primeiro passo para caminhar com Deus, viver no Espírito, ou seja, deixar com que o Espírito Santo prevaleça sobre as vontades da carne. Entendam, meus amados, não estou falando só de pecado. Como eu acabei de utilizar o exemplo das minhas filhas, né? As minhas filhas não são minhas, elas são de quem? Do Senhor. E o apego que eu tenho por elas, por mais que seja muito amor, é da carne. Amém? Amém. Porque a verdade é, o Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que é duro a gente trazer esse tipo de palavra, mas é verdade. O Senhor não divide a gente com ninguém. Com ninguém. E aí vamos para o segundo passo, né? Falamos aqui de andar no Espírito. O segundo é desenvolver a habilidade no Espírito Santo. Como assim, Arnaldo?
igual médium? Já me perguntaram isso quando eu falei. Eu falei, não, de jeito nenhum. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele está pronto, já veio para você. Pronto, cheio da glória. Nós é que precisamos desenvolver a habilidade de termos intimidade com Ele. E aí, vamos em outro texto, João 14, 26, para a gente ver isso no texto bíblico. Mas quando o Pai enviar o encorajador, ou o Consolador, em outras versões, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Tem ou não tem que praticar com o Espírito Santo? Ele veio para nos ensinar, né? Ele veio para nos consolar, ele veio para nos instruir, ele veio para nos ensinar tudo aquilo que Jesus escreveu aqui, né? Na verdade, ele não, mas tudo aquilo que foi escrito sobre o que Jesus veio trazer para nós. Então, se tem algo que eu posso falar aqui, é pratique o desenvolver das suas habilidades através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para te ensinar. Se você não está pronto para ouvir, você não vai aprender. Você pode ler a Bíblia inteira, você pode ler tudo que Jesus ensinou. Você pode ler Mateus 5, 6 e 7, 30 vezes por dia, que tu não vai entender nada. Não é verdade? Quando a gente pede ao Espírito Santo, tem gente que não sabe nem ler, né? E o Espírito Santo ensina a ler. Eu já conheci casos desse tipo. Que a pessoa leu através do Espírito Santo a Bíblia. Então é Ele que faz a leitura bíblica para nós e nos ensina o que Jesus quis trazer. Sem Ele, nós não conseguiríamos. Então lembra, atmosfera, viver no Espírito e treinar, praticar isso aqui. Buscar o desenvolvimento. Não é um desenvolvimento espiritual que o mundo nos ensina erroneamente. É desenvolver a intimidade com Deus. Como? Através do relacionamento em busca de intimidade para receber a mentalidade de Deus. O Espírito Santo, gente, ele traz a mentalidade de Deus, né? O Espírito Santo não é ação, não é o vento que sopra. Então ele traz toda a ação de Deus, tudo que é relacionado à ação. Entendo eu, né? No dia eu estava ilustrando, minha filha ainda era menorzinha, a gente foi estudar a criação, né? E aí, como é que é isso, né? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Vamos nessa ilustração da criação. Deus criou o mundo. Todo-Poderoso Pai no grande trono. Como é que Ele criou esse mundo? Primeiro Ele projetou, né? Arquitetou. Esse é o nosso Deus Pai, o arquiteto. Aquele que projeta. Quando Ele cria o homem, antes da fundação do mundo, Ele projeta. E aí como é que Ele cria? Haja luz. Haja luz foi o quê? Uma palavra. Jesus, certo? E quando tudo se faz, a relva cresce, a luz se faz, o sol, a lua, tudo acontece. Quem estava pairando sobre a face das águas? Ou seja, o Espírito Santo foi fazendo, é ação e movimento de Deus, ó. E aí, né, a minha filha entendeu ali, na ilustraçãozinha que eu dei para ela sobre a Trindade, né? Deus é o Todo-Poderoso, é o Pai, é o Arquiteto, é o Criador. Jesus é a palavra que revela o Pai para nós. E o Espírito Santo é a ação de Deus, é o vento em movimento o tempo todo aqui, ó, aqui, aí, lá, em todo quanto é lugar é Deus agindo, se movimentando. Amém? Então, através do relacionamento, em busca de intimidade, você precisa saber conversar com o Espírito Santo. Né? Muitos às vezes vão direto ao Pai, não tem problema, não. Não é como você assim, Pai, eu preciso. Não, tudo bem. Mas entenda que quando você fala com o Pai, você está falando com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está levando tudo que você está falando ali para o Pai. Então, busque intimidade. Em segundo lugar, viva no Espírito e desenvolva habilidade com o Espírito Santo. Busque essa conexão o tempo todo. Como? Lendo a palavra, buscando instrução, como Jesus falou aqui, né? Que o Espírito Santo veio para nos ensinar. Busque instrução do Espírito Santo para a nossa vida. E aí, depois, entenda tudo que está escrito ali e pratique. Ponto. É simples, né?
E por que a gente não faz sempre, né? É muito difícil a gente dizer isso, né? É tão simples, mas os afazeres do dia a dia, as coisas que nos prendem nesse mundo, elas atrapalham bastante, não é verdade, meus amados? É verdade. É verdade, eu posso testificar disso também porque é difícil, né? Eu busco me santificar ao Senhor, né? Eu busco uma vida de oração, de jejum, mas é impressionante como às vezes certas coisas na nossa vida atrapalham demais. O dia tem 24 horas, mas parece que tem 1 hora, né? Aí você fala assim, vou dar meu dízimo de oração para o Senhor, né? Dízimo é 3 horas, né? 10% das 24 horas. E a gente consegue ficar 3 horas orando, dar o dízimo da nossa hora? Muito difícil. Mas é necessário que a gente treine, que a gente busque esse desenvolvimento para que a gente se conecte. Porque, como eu falei, por vários momentos eu entro na aflição. Aí eu lembro do nada que eu tenho que me conectar. Olha só. Se eu praticar mais, eu não vou precisar ficar me lembrando. Eu não vou precisar, às vezes, estar de joelho chorando e falar assim, opa, peraí, tem o Consolador. Automaticamente eu vou ganhando o quê? A mentalidade de Deus. O que os profetas do Antigo Testamento tinham? A mentalidade de Deus. Elias falava com propriedade de Deus, né? Elias primeiro desceu o fogo do céu, né? É claro que ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor, ele jejuou, ele deve ter feito toda a consagração dele para o Senhor, mas aquilo era tão conectado que quando ele diz desce fogo do céu, é o Senhor ao mesmo tempo falando com ele, vou descer, como se fosse assim, eu vou descer fogo do céu, ele desce fogo do céu. É tanta intimidade, é tanta proximidade que ele tinha do Senhor. Então assim, nós podemos ser esses também. E aí voltando a falar aqui do que a gente está falando do andar com Deus, né? A gente está falando de Enoque. E o terceiro ponto, né? Também tem uma coisa muito importante, está lá em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 7. Está dentro disso que a gente está falando aqui. Como, Arnaldo, eu desenvolvo habilidade no Espírito Santo? Como? Aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, a partir do versículo 4, né? A partir do versículo 7, assim. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção, ou no espírito, né? O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção, ou espiritualmente, é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Ou seja, a gente ao invés de ficar preocupado com as coisas desse mundo, preocupado com crendices, com coisas que dizem, com mistificações e doutrinas e mais teologias, por que a gente não se conecta e busca isso primeiro direto? É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Lá, provavelmente, nessa igreja, eles deviam estar questionando, mas como assim? O que eu tenho que fazer? Qual é a doutrina? Né? Que crendice é essa nova que está surgindo aqui? Paulo falou assim, não, pratique, treine no Espírito. Então existe uma forma da gente treinar no Espírito, que é o quê? Alcançando a intimidade com Deus através da sua palavra. A palavra é a manifestação de Deus. Tem um outro versículo lá em João, no 1 João, não precisa abrir não, Marcão, que diz assim, que me intriga muito. Nunca ninguém viu a Deus. Né? Eu acho, se eu não me engano, é João 1:11, não lembro, tá por ali. Não lembro direito. Mas diz assim, nunca ninguém viu a Deus. Eu fiquei assim, caramba, a gente está falando no Novo Testamento, João escrevendo o Evangelho. Né? A gente vê várias passagens onde vários homens e mulheres bíblicos viram a Deus. Eu falo assim, nunca ninguém viu a Deus, senão através da glória do seu próprio Filho que veio a nós. Né? Ou seja, Jesus é a única representação possível de Deus para nós, visualmente ou mentalmente falando. É incrível a gente falar isso, porque como pode, né? Quem foi o Deus que falou com Moisés? Alguns estudiosos até dizem que quando Moisés viu Deus naquela fenda, isso é só uma especulação, tá, de estudiosos.
é a mesma passagem de quando ele esteve no Monte da Transfiguração com Jesus, não foi? Não teve? Moisés, Jesus e Elias no Monte da Transfiguração. Conhece essa passagem? Então, alguns dizem que quando Moisés fala assim, deixa-me ver a tua face, aí Deus abre aquela porta daquela fenda para ele, aí ele entra naquele momento atemporal, porque o nosso Deus é esse, Deus que pode ir lá, pode vir aqui, né? Então assim, eu creio que nunca ninguém tenha visto a Deus, e eu creio que ninguém tenha capacidade de ver a Deus. E a gente está falando de Enoque, andou com Deus. Quatro. A gente andar com Deus é ver a Deus. Então assim, essa passagem aqui é o 11, não é o 11? Então a gente está falando de Enoque, o homem que caminhou com Deus. E aí a Bíblia vem e fala assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Calma aí, gente. Moisés não viu Deus? Não estou trazendo polêmica aqui não, tá, gente? Mas não é doido a gente pensar assim, Moisés não viu Deus? Abraão, diz que Deus chegou na tenda de Abraão. Não foi? Como é que é isso? Ninguém viu a Deus. Então como é que Deus se manifestou para essas pessoas? Da mesma forma como Ele se manifesta para nós. Através de Jesus, né? Quando veio Jesus, e agora através do Espírito Santo. Então da mesma forma, né? Como a gente mistifica tanto as histórias de Abraão, de Moisés, de Jacó, que viram a Deus, é isso que Ele quis dizer. Como é que você vê a Deus? No Espírito. Fecha os teus olhos e mentaliza, imagina que você está vendo a Deus, você vai ver Deus. Claro que da sua forma, a gente nem tem noção de como é que é esse Deus, né? A proporção do tamanho desse Deus, acho que eu nem consigo imaginar. Porém, é incrível quando a gente fala que a gente pode caminhar com esse Deus. Então exercite-se, voltando aqui na palavra, exercite-se na palavra, esqueça-se de tudo que falam. Se tem gente falando A, se tem gente falando B, se tem um falando que a salvação é para sempre, não perde, se outro falando que perde, se tem outro falando que nós somos totalmente corruptos e não tem o que faça com que a gente, sem o Espírito Santo, seja bom, tem outros que falam que não é bem assim. Enfim, tem tanta coisa dita nesse mundo que a gente acaba tirando o foco daquilo que importa, que é olhar para o Espírito Santo. Ninguém viu a Deus? Bia não viu a Deus? Você vê a Deus, não vê? E como? Através da expressão de Jesus. Então, creiam, meus amados, que existe uma forma de caminhar com Deus como Enoque caminhou. Eu gosto dessa passagem de Enoque, que fala pouquinho dele, mas ele fez uma coisa que talvez seja a maior coisa de qualquer outro homem ou mulher na Bíblia. Ele caminhou com Deus e depois foi levado. Como se Deus pegasse pelo braço, imagino eu, né? Vamos comigo? E sumiu. Largou Matusalém aí, depois Matusalém viveu mais, né? Depois disso, Matusalém deve ter vivido mais uns 600 anos. E beleza. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amados? Nós conseguimos também ter essa intimidade para que nós possamos também caminhar com Deus. E a escolha do cristão deve ser caminhar com Deus, mesmo que isso te doa. E talvez hoje nós não consigamos caminhar com Deus porque a gente não desprende. É isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Espírito Santo me incomodou com isso, eu comecei a listar todas as coisas que não me deixam desprender. O Senhor falou comigo assim, ó, você me ama? Uma das orações eu falei, claro, Senhor, eu te amo. Te amo mais que todas as coisas, Ele, mais do que suas filhas. Aí eu, claro, Senhor, então eu vou te levar agora. Aí eu, não, calma aí, Senhor, calma aí, peraí, eu tenho tanta coisa ainda para fazer nesse mundo, ainda tem tanta coisa para viver. Eu quero levar as minhas 3 filhas no altar, e aquela coisa toda que a gente tem, né? Eu não estou falando que isso é errado não, tá, meus amados? Isso é a nossa vida. Mas eu estou falando que o anseio maior deve ser
caminhar com Deus como Enoque. E pode ser que você atinja um nível de intimidade tão grande com o Espírito Santo que Deus queira te levar. Nem sempre você ir embora significa coisa ruim, né? E a gente, cristão, não deve ter medo disso. E eu falo por mim também, tá? Acabei de dar esse exemplo que foi terrível. O senhor não foi uma brincadeira, né? Mas o senhor falou, então eu te levo agora. Aí poxa, meu anseio devia ser assim, claro, Senhor, me leva. Cadê a carruagem de fogo? Me leva. Mas não. Na mesma hora eu travei, me encolhi, né? Deixei meu corpo todo duro. Falei, não, Senhor, eu tenho muita coisa. Quem sabe se eu tivesse falado ok, ele tivesse até me levado, sei lá. Mas, né? O meu medo me impediu. O meu aprisionamento nessa terra me impediu. E é isso que a gente não pode ter. Não estou dizendo que você vai morrer e nem que ele vai te levar, não, gente. Mas estou dizendo que a gente precisa desprender, sim, para deixar ele fazer o que ele tem que fazer com a gente. Ele é nosso Senhor, nosso dono. E aí, prosseguindo aqui na palavra, a gente já sabe que Jesus precisou ir para que o Espírito Santo viesse, né? Como eu falei, a pessoa que está conosco aqui hoje que eu digo assim, nos tempos de hoje, é o Espírito Santo, a pessoa da Trindade. Não é a mais importante, não é a menos importante, mas é que está conosco hoje. Então é ela que a gente deve entender, que deve ter conexão. Eu amo Jesus, claro que eu amo Jesus, o sacrifício dele foi tudo para nós não estaríamos aqui sem Jesus, né? O Pai Celestial que irá nos julgar, sim, mas a pessoa que está conosco agora é o Espírito Santo. E aí Jesus fala, né? Lá em João ele fala assim, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Então o Espírito Santo veio para nos convencer da obra de Jesus, de que Satanás já está condenado, de que ele não tem força sobre nossa vida se a gente assim não permitir, vivendo em conexão com o Espírito, e da justiça, né? Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, até o dia que chegue o momento. Então assim, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui, a Martinha até pregou ontem sobre isso, falou, o Espírito Santo está aí, está com você. E ele está aqui, em qualquer lugar. Basta você pegar. E a palavra de Deus diz isso. Se você souber pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Então por que a gente não pede mais do Espírito Santo? Se você pedir mais do Espírito Santo, talvez Ele te dê mais prosperidade financeira. Porque o Espírito Santo é quem faz as coisas. É a ação de Deus na terra. Se o Espírito Santo é a ação de Deus na terra, ele precisa ser a ação de Deus em mim. Às vezes eu fico pedindo, me ajuda financeiramente, está difícil. E eu estou pedindo errado. Por que eu não começo a pedir assim, Espírito Santo, me dá mais, me enche. E a partir daí algo novo acontece. Porque quando você se rende a Deus, você faz o quê? Jejua, você ora, e aí se conecta com Deus. Não é impressionante? Todo mundo aqui deve ter feito jejum. Quando você jejua, por que algo acontece? Não o jejum em si, é a conexão que você cria com o Espírito Santo durante o jejum, que faz com que as coisas aconteçam. Então por que a gente fica pedindo um A, B, C ou D, quando a gente deve pedir mais do Espírito Santo? A partir disso as coisas acontecem. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui para a gente não se alongar demais. O Espírito Santo veio para nos instruir, aconselhar. Precisamos estar sensíveis a Ele, para que não o quê? Entristeçamos. Pois Ele veio nos ensinar como se anda com Deus. Olha só, e quando a gente duvida, isso é muito pesado, porque a gente faz isso bastante. Mas olha só, quando a gente duvida, acha que às vezes coisas são da nossa própria cabeça, reclamamos quando somos ordenados
a algo que a nossa mente não entende. Ou seja, Arnaldo, vai para lá. Vai para Nínive. Ai não, tá maluco. Né? Tá maluco. Nínive o quê? Tá louco. Vou me matar lá. Isso entristece o Espírito Santo. Se ele mandou, se ele ordenou, atenda. É simples. Não duvide. Não ache que é uma voz louca na sua cabeça. Existe voz louca na sua cabeça. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que entender que tudo que acontece na tua vida, na minha vida, é espiritual. Uma vez a minha esposa, a gente estava conversando, ela falou assim, mas eu não consigo, eu não sei discernir o que é. Eu falei, o que é espiritual, o que não? Eu falei, tudo é espiritual. Quando você está conectado com o Senhor, tudo, até os ataques, com permissão do Senhor, tudo é espiritual. Então, e como você discerne isso para que não entristeça o Espírito Santo? É preciso estar condizente com a palavra, sempre com a palavra. Em primeiro lugar, com a palavra. Não tem dúvida. Peraí, uma coisa louca da minha cabeça, né? Se a coisa louca da tua cabeça estiver fora da palavra, é óbvio que é uma coisa louca da tua cabeça. Agora, se a coisa louca da tua cabeça estiver dizendo assim, vai naquele irmão ali dar um abraço nele, é bíblico, né? É melhor que andem dois, para que quando um cair, é só isso, você está aí dando um apoio para um irmão. Então, bíblico. Então, entenda que andar na palavra é exatamente o processo que a gente precisa para terminar o treinamento que eu acabei de falar aqui, que foi a terceira parte no Espírito Santo. E aí lá em Efésios 4, 30, 32, só para testificar essa fala de não entristeça o Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu assim, Efésios 4, 30, Marcão, 30, 32, 30 até o 32. Amém? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para que o dia que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns aos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Testificou? Precisamos treinar, precisamos praticar mais a nossa conexão com o Espírito Santo. E ela se vem através de nós, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo de servir ao Senhor. Terceiro ponto. Falamos de andar no Espírito, falamos de treinar no Espírito, e agora vamos falar de andar pela fé. E aí a gente vai voltar a falar de Enoque em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 5. A gente vai voltar a falar de Enoque agora nesse versículo, onde o autor do livro de Hebreus nos explica ali, né? Devemos... Não, versículo 5, peraí. Ok, isso aí. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque, antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Amém? Olha só como a gente está conectando as coisas que estão sendo faladas aqui. Enoque, Deus viu virtude em Enoque, ele era conhecido por agradar a Deus. Porque nós devemos dar testemunho do que agrada a Deus. E não há maior testemunho do que fé. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então como se agrada a Deus para que você caminhe com Ele, como Enoque caminhou? Tenha fé. Viva no Espírito, pratique-se no Espírito e viva pela fé. Caramba, viver pela fé é muito difícil. Muito difícil. Mas não tem coisa na nossa vida que a gente às vezes se aflige por não ter fé. E o Senhor promete, a voz que a gente acha que é coisa louca da nossa cabeça diz assim, não, meu filho, fique em paz, que em 3 meses eu vou te dar. Fala, que
caramba, 3 meses, sei lá, que coisa estranha. E aí você sofre. É só um exemplo, quantos já não viveram isso? Você sofre por 3 meses. Ai, meu Deus do céu, vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, estou esperando. Ai, meu Deus do céu, não acontece. Estou aflito, está faltando. E aí, de repente, no 3º mês exato chegou a bênção. A promessa. E aí tu sofreu por causa da falta de fé. Né? Jesus falava muito, né? Homens de pouca fé. Por quê? Porque a fé prejudica a gente. A fé desconecta a gente. A falta de fé desconecta a gente. Se a gente perde a fé, se a gente se aflige, faz mal pra gente. Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece se você não ouve, não obedece. Agora, se você não tem fé, faz mal para você. Porque Deus, quando viu virtude em Enoque para que ele fosse levado, é porque Enoque devia ser um cara totalmente de fé, 100%. Fala assim, Senhor, beleza. O Senhor fala assim, ó, pisa ali, Enoque devia pisar. Já viu aqueles filmes de mistério, que os caras têm que pisar nos quadradinhos certinhos, assim? Eu imagino Deus falando assim comigo, Arnaldo, vai agora no quadradinho número 2. Eu tenho que ter fé, eu tenho que dar cada passo que o Senhor manda, com fé. Então entenda, meu amado, o 3º ponto que eu coloquei, andar pela fé, porque se você não anda pela fé, você se prejudica, você se entristece, você esmorece. A fé nos sustenta. Falei lá atrás, benditos são aqueles que não me veem, mas creem. Jesus falou para Tomé, não foi? E por que ele falou isso? Porque Tomé estava angustiado. Tomé estava assim, pensando que o mestre morreu, não tem nada, e Tomé não era incrédulo só. Ele estava angustiado, como a gente fica. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não obedece. Se você não obedece, você não é visto como Deus olhou para Enoque. Por isso que Enoque está ali no Hebreus 11, onde falamos dos heróis da fé. Lá em Isaías 26, 3, só esse versículo, fala também sobre isso. Cinco, Marcão. Vinte e seis, 5. Eu falei 3? Tá certo, é isso aí mesmo. É 3, perdão. O meu tá errado, é 3, perdão. Fala, tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiam, propósitos firmes em ti, fé. A palavra aqui está dizendo, tu guardarás em perfeita paz, ou significa a paz que excede todo entendimento, todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então, meu amado, minha amada, o 3º, e a gente não vai se alongar, para a gente dar a conclusão aqui daqui a pouco, é andar pela fé. Vocês estão pegando? Andar no Espírito, treinar no Espírito, andar pela fé, e agora o 4º é treinar a mente. Caramba! Talvez essa seja a mais difícil de todas, mas é bíblico. Lá em Romanos 12, 1, a palavra diz assim para nós: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira, olha só, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por quê? Por meio de uma mudança de seu modo de pensar. Ou seja, muitos falam da metanoia, mudança de mentalidade, a fim de que experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, vença os obstáculos da sua mente, transforma. Como é que tu transforma a tua mente? Fica fazendo exercício, PNL, mindset? Não, nada disso. Fortaleça a sua mente do que a gente está falando aqui na palavra de Deus, conecta com o Espírito, só que existe uma mente.
né? Existe um cérebro que aprendeu, que recebeu palavras, né? A neurociência hoje está tão avançada, né? Tudo está ligado à neurociência, não sei se vocês estão acompanhando. Tudo, até depressão, tudo. A neurociência está descobrindo pontos do nosso corpo que infelizmente está enganando a muitos algumas coisas, que está dizendo até sobre sexualidade humana. Né? A neurociência está comprovando que há realmente gêneros múltiplos, essas coisas todas. Né? Nem tudo o que a neurociência diz é verdade. Talvez isso esteja já sendo preparado para o reinado do anticristo, a gente sabe disso. Então, se a neurociência está tão avançada, a gente não pode virar as costas para a mente, para o que a neurociência manipula. Que a neurociência manipula os seus estímulos mentais. Se eu te jogo uma luz vermelha aqui, tu vai, ó, é um estímulo e tanto, né? Tu olha pro carrinho vermelho, tu sente logo um negócio, né? Não é um estímulo? Então, o que o mundo usa contra nós? São os estímulos. O que o mundo usa contra as crianças? Os estímulos, os desenhinhos. A gente pensa que não, pensa que é conspiração, mas isso acontece. O mundo está influenciando tudo através de estímulos. Então, uma das grandes coisas que a gente deve fazer é fortalecer a nossa mente. E assim como o apóstolo Paulo falou, transformar, né, fazer uma metanoia acontecer nessa mente, para que você entenda que qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é só possível através da palavra. Não tem como você transformar a tua mente através de psicologia. Eu posso dizer porque eu sou psicólogo. Estudei pra caramba e não transforma-se a mente aí. Não chega nem perto da mente. Tá? Filosofia. Tem muitos estudos bonitos sobre os seres humanos. Né? Eu não estou dizendo que é ruim não, tá? Tem estudos bons. Mas a verdadeira transformação da mente está em entender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que é o quê? Que você esteja conectado em intimidade com Ele. E para isso você precisa estar atento aos estímulos mundanos. O que estão passando para a gente? O que estão ensinando que já pode? Já tem muita coisa liberada para o cristão. Não é querer falar mal. E eu nem tenho preconceito. Mas assim, existe uma igreja só de homossexuais. Uma igreja evangélica. Ah, beleza, eu acho maravilhoso que eles venham, sim. Mas se não houver uma transformação, e a palavra não diz para que eles permaneçam, me perdoem se alguém pensa ao contrário disso, mas a palavra não diz para que eles permaneçam. A palavra diz o tempo todo, vá e não peques. Então não é questão de preconceito, é questão de transformação da mente pelo Espírito. Então transforme a sua mente pelo Espírito. Outra coisa que fala lá em 2 Coríntios 10 é sobre as vozes limitantes, que também estão nas nossas mentes. Além do mundo estar massacrando a gente de informação, está trazendo um monte de coisa que está deturpando as nossas crianças, os nossos jovens. Né, Brunão? Vocês que cuidam de jovens aí. Os jovens estão sendo bombardeados com coisas absurdas. Ainda tem as vozes limitantes. O que são as vozes limitantes? Aquelas coisas que a gente ouve, né? Ouviu no decorrer da nossa vida, que nos travaram, nos bloquearam. E aí não estou falando bloquearam só assim, ah, você é fraco, aí você é fraco. Ah, você não vai vencer, não vai... Não é isso. Aquilo que nos bloqueia para a conexão com Deus é o que mais importa. Tá? Porque assim, você consegue contratar um coach aí e vencer talvez um bloqueio emocional. Mas e o bloqueio espiritual? E a conexão com o Espírito Santo? Como é que tu faz isso? E aí lá em 2 Coríntios 10, no versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, ó, que a gente está falando aqui agora, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo.
Como transformar a tua mente? Obedecendo a Cristo. Não é? Não, olha só, vou contra a minha classe. Não é fazendo só terapia, recomendo, mas não é fazendo só terapia, não é buscando coach, não é buscando fortalecimento da mente, segredo da mente milionária. Não existe isso. Existe a conexão com o Espírito Santo, e se você aprender isso, você vai caminhar com Deus. E se tu caminhar com Deus, tu vai ter tudo. Você imagina o que Enoque teve? Tudo. Para mim, tudo. Para mim, caminhar com Deus é ter tudo. Então, assim, temos que parar de ficar olhando também para as transformações da mente que estão nos ensinando aqui nesse mundo. Está errado. Transformar a sua mente é encher-se do Espírito Santo, entender que Cristo morreu, ressuscitou e está nos aguardando e vai nos levar. E pode ser que diga para algum de nós assim: nunca vos conheci. Por quê? Porque muitos não chegarão lá com a mente transformada. Pregarão o evangelho, cantarão louvores e a mente não foi transformada. Então é preciso força na mente em Cristo. Na mente, cérebro, tá? Neurociência, estrutura cerebral, estímulo. Como o Fernando falou aqui no início para as crianças, encucar. Encucar é abrir com um machado e colocar dentro. Faça isso. Não é à toa que a palavra de Deus diz: guarda a palavra no teu coração para que você não peque. Então guarda, encuca, entra, não esquece disso. Muda a tua mente. Metanoia é acreditar que Cristo é tudo para nós e que se um dia Ele te chamar, tu vai. Não fica, não se prende, não gruda nas coisas desse mundo. E aí a gente vai para o próximo ponto. Esqueçam-se das coisas desse mundo. Como assim? Lá em 1 João 2, a partir do versículo 15, vamos ver isso biblicamente. A gente vence as vozes limitantes da nossa vida, né, que foram colocadas em nós, em Cristo. Eu fui no psicólogo, aí ele falou, resolveu minha infância, tá tudo bem. Mas se tu não tem Cristo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu sou um estudioso da psicologia, sou psicólogo e posso dizer, os psicólogos grandiosos chegaram só na escuridão da alma, todos eles. O melhor deles chegou realmente na escuridão da alma, que foi Jung, discípulo de Freud. Chegou tanto na escuridão da alma que ele escreveu uma carta dizendo assim, antes de morrer, né? Não sabe se ele se matou, ele subiu até a torre e disse assim: a alma é escura e vazia. Não quero mais. Puf. Olha só, meus amados. A mente é escura e vazia. Assim como era a terra antes da criação, né? A terra era sem forma e vazia. E aí a gente deve se atentar de preencher esse escuro, esse vazio de Cristo. Ponto. Transformou a mente. E aí em 1 João 2,15 diz assim, para a gente corroborar com isso: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Isso é muito pesado, meus amados. O que é amar o mundo? O que é amar o mundo? O que é não ouvir a voz do Espírito Santo em obediência? O que é não amar o mundo? O que é não dar importância para o seu trabalho? Né? Isso é não amar o mundo. O que é não dar grande importância para o seu carro? Bateu o carro, tu já se enfurece, fica nervoso, já pensa o que vou fazer amanhã, tem que seguro, sei lá. Não, meus amados, isso também é amar o mundo. Eu não queria trazer essa palavra para vocês, mas isso também é amar o mundo. Vamos seguir aqui. Quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Pode passar, por favor.
Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai. Meu Deus, isso é muito forte, meus amados. Isso é muito forte. Olha só, vamos ler isso de novo. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. A gente não está falando só de sexualidade não, tá, gente? Prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Gente, isso é muito pesado. Para mim é. Porque quantas vezes eu me orgulho dos meus feitos, dos meus bens. E não é às vezes na igreja não, às vezes é no dia a dia. Eu me orgulho tanto que eu me apego àquilo. Eu me orgulho tanto que minha barba está bonita que às vezes ela vira um ídolo. Eu me orgulho tanto. É uma palavra muito pesada, mas é verdade. Aqui, ó, João está falando. De nossas realizações e nossos bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa. E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Meus amados, cheguei na parte mais profunda e mais difícil de ouvir. Amar ao mundo, amar as coisas que você é preso nesse mundo, é uma forma de idolatria. Não vem de Deus. É muito difícil a gente falar isso. Mas quando o Espírito Santo me incomodou com essa palavra, eu falei, meu Deus, quantas coisas eu me orgulho, quantas coisas eu coloco na frente, quantas coisas. E o Espírito falou, calma, fica tranquilo, eu estou aqui. Exatamente para te ensinar a desprender disso. E é isso que ele está falando aqui para cada um de nós, está se sentindo às vezes um pouco incomodado. Porque às vezes a gente acha que está caminhando certo. E o Espírito Santo está mandando dizer que não é que vocês estejam caminhando errado. Mas é que o mundo, ele nos puxa para outra direção por estímulo. Então por isso que a gente tem que ter a mente treinada em Cristo. E o que é mente treinada em Cristo? A palavra diz que Cristo estava treinado para quê? Para o sofrimento. Para o sofrimento que viria. Ele estava treinado, ele era preparado para aquilo que viria. Então treinar a sua mente é saber que você vai precisar sofrer, renunciar, deixar de lado. Você vai precisar ter essa metanoia um dia na sua vida. E aí não vamos entrar em mérito de salvação, mas vamos entrar em mérito de vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Esse mundo passa, como diz ali. E com ele tudo que as pessoas tanto desejam. O que você tanto deseja? O que você tanto almeja? Melhorar a verba financeira do mês? Comprar um carro melhor? Dar um estudo para os seus filhos, melhor qualidade? É tudo que a gente deseja nesse mundo, né? Porque a gente vive nesse mundo. Mas a Bíblia diz que essas coisas não vêm do Pai. Então nós devemos dar prioridade ao que vem do Pai. Não ao que vem do mundo. Não estou dizendo que vocês devem deixar de viver no mundo. Mas estou dizendo que deve dar prioridade ao que vem do Pai. E o que vem do Pai é o Espírito que está aqui conosco. E ponto. Não tem outra história. Você vai receber bênção? Claro que vai. Porque tu vai caminhar no Espírito, o Espírito é Espírito, ele vai fazer a ação toda que Deus quer fazer contigo nesse mundo. Mas ele não é um Deus de barganha, ele não está falando isso para você trocar. Ele não está falando isso para você negociar com ele. Ele está falando isso porque ele é um Deus de prioridade. Ele é um Deus que exige que ele seja a tua prioridade. Porque você foi a dele. Porque ele amou o mundo de tal forma que deu seu único filho. Olha só como é pesado. Então você foi a prioridade dele. Então a única coisa que ele está te pedindo aqui essa noite é que você seja mentalmente e espiritualmente único com ele.
para que ele seja sua prioridade. Existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Certo? Lá em 2 Tessalonicenses, eu vou ler aqui rápido, Marcos, não precisa botar. Fala assim: agora, irmãos, nos lhe damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Quais as companhias que vocês têm andado? Não estou dizendo que a gente não tem que estar nesse mundo, não. A gente tem que caminhar, percorrer esse mundo pregando o evangelho. Mas prestem atenção, né? Porque você precisa caminhar com alguém. Caminhar, que eu digo, é caminhar. A palavra caminhar, botei até em caixa alta aqui. Que é o caminhar de verdade, na palavra. Caminha vocês em dois, para que quando um cair, o outro levanta. Onde? Na palavra. Não é, dona Vânia? Não é assim? A gente cai e já tem alguém, ó. Mas se tu está caminhando com alguém que não entende a palavra, não conhece, não estou dizendo que você não pode caminhar, você deve. Mas você deve ser esse aqui que leva a palavra para essa pessoa, amém? E aí, por que eu puxei esse negócio de caminhar? Porque tem uns estudos aí que falam que você é a média das 5 pessoas que você caminha, né? Outra coisa da mente. Beleza, se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu caminho, com quem que eu preciso caminhar, de fato? Eu quero caminhar com Deus, como Enoque. Porque a média vai ser perfeita, amém? Não sou eu não vou ser perfeito não, de jeito nenhum. Mas Ele é perfeito, e se eu caminho com Ele, eu vou conseguir andar, né? Anda comigo e ser perfeito. A palavra dele diz. Então, se tu anda com Ele, você está dentro da média, você não precisa nem caminhar com 5, né? Mas se tu for caminhar com 5, caminhe com 5 que caminham com Deus. Agora você imagina isso, potencializado nos lugares, nas ruas, nas pregações de rua, nos evangelismos que a gente não está fazendo, em tudo aquilo que a gente precisa tirar da igreja. Claro, é muito bom a gente estar aqui, é bom ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz para você ir buscar o próximo. Diz para você amar o próximo como a ti mesmo. Então a ordem de Deus para nós é que a gente vá, ide, fazei discípulos. Ou seja, ensina a palavra, leva a palavra de Deus para todas as pessoas que precisam ouvir. Amém? Seja a média perfeita. Caminha com Deus, como Enoque. Aí eu botei aqui os passos. Pratique o amor. Ande no Espírito. Desenvolva habilidade no Espírito. Através da intimidade com Deus. Mude a sua mente. Viva pela fé. E abstenha-se das coisas desse mundo. E assim esteja pronto para andar com Deus, como Enoque fez. Vou ler de novo. É uma lista. Mas olha só que doido. Pratique o amor. A Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Ande no Espírito, né? Desenvolva habilidades no Espírito, através da intimidade com esse Deus. Mude a sua mente, viva pela fé e abstenha-se das coisas desse mundo. É possível caminhar com Deus, meus amados. É possível ver a Deus, como João falou, que nunca ninguém viu. Porque Deus enviou o único Filho que representa a humanidade, para que a gente pudesse saber como Ele é. Então hoje tu consegue ver o que Moisés não conseguia. Eu não estou desmerecendo Moisés não, um homem tremendo de Deus, caminhava lá, né? Tinha intimidade com o Senhor. Mas hoje tu consegue ver a Deus, coisa que ninguém no Antigo Testamento viu, e foi testificado aqui na palavra. Ame a Deus sobre todas as coisas, tenha fé sobre tudo o que Ele já falou. Porque o anseio de todo cristão deve ser estar com Deus, andar com Deus. E o resto, por mais importante que seja na sua vida, é só resto. Seja arrebatado, meu amado.
Queira ser arrebatado por Deus. Queira. Deseje isso. Não tenha medo. Se Ele te chamar, vá. João Batista perdeu a cabeça por defender o que era moralmente correto. José foi preso porque não se rendeu à tentação. Olha só. Se a gente caminha com Deus, a gente caminha na contramão do mundo. A gente precisa caminhar na contramão do mundo. Eu vi hoje um vídeo de novo, pela 19ª vez, do Denzel Washington falando, né? Se o diabo não está te incomodando, é porque tem algo errado na tua vida. Se o diabo está quietinho, é por duas coisas. Ou é porque tu não está fazendo nada para o reino, ou é porque tu é parceiro dele. Ou parceira, né? E aí, quando ele fala isso, é verdade. Porque a vida do cristão é de luta, de batalha, de dificuldade. A gente falou aqui, ó. João Batista perdeu a cabeça porque ele teve que falar para o rei que ele estava em adultério. José foi preso porque ele recusou ter relações com a esposa de Potifar. Jesus não convidou a gente para ter aquilo que nos agrada, mas ter aquilo que agrada a Deus. Amém? É uma palavra muito difícil, é uma palavra muito pesada, mas o Espírito Santo me incomoda tanto, né? E assim, tu quer saber se tem profeta na terra? Eu estava até falando com o pastor essa semana, né? A gente estava falando sobre profetas e ministérios proféticos. E o Senhor tem me chamado para esse ministério por hora, né? Você sabe que a gente transita entre os ministérios. E aí tu quer saber se tem profeta na terra, meu amado? Profeta traz arrependam-se. Profeta traz exortação do que está escrito na palavra. Profeta não traz você vai ganhar tanto. Profeta não traz teu carro está chegando. Não traz nada disso não, meus amados. Profeta traz a verdade que está escrita na Bíblia. Tu quer saber se tem profeta falando? Ele tem que estar falando a Bíblia. Ele tem que estar falando arrependam-se. Ele tem que estar falando assim, ó. As coisas que tu ama nesse mundo não são de Deus. Então eu te convido para que você feche seus olhos agora nesse momento. Eu quero fazer uma oração por isso. Para que a gente traga essa reflexão na nossa mente. Porque a nossa mente pensa o tempo todo. E quando a gente treina essa mente para se conectar com o Espírito, que liga ao Espírito Santo, você vai conseguir exatamente alcançar o que a gente está falando aqui hoje. Fecha seus olhos que eu quero orar por você aqui, para a gente encerrar. Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Senhor dos exércitos, Tu estás sobre todos nós, Tu estás acima do céu, mas Tu também estás aqui através do Espírito Santo que Tu enviaste a nós. E nisso, Senhor, nós cremos que Tu podes fazer infinitamente mais nas vidas de todos aqueles que obedecem a Tua palavra. Então nesse momento, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre a mente de cada um que está aqui essa noite, para trazer essa revelação bíblica, que foi lida através da Sua palavra. Cada ponto teve um versículo que o Senhor deu. Então faça, Senhor, com que entre como uma flecha que acerta o alvo, para que cada um aqui saia transformado essa noite. Não desistentes desse mundo, não desistentes das suas vidas, não desistentes nem amargurados, nem depressivos, mas sim entendedores da Tua verdade, que foi revelada através de Jesus, Pai. Que as pessoas que estão aqui essa noite, e também aquelas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, possam ser alcançadas pela Sua verdade, pela Sua glória, Senhor, porque tudo que queremos fazer aqui é para Te glorificar, para que a Sua glória seja derramada sobre todo o povo escolhido de Deus. Que possamos ser instrumentos, Senhor, para sair daqui agora transformados na mente e no espírito, para que possamos levar o testemunho do Evangelho. E no final de tudo, Senhor, cada um aqui possa caminhar contigo nas ruas de ouro da Jerusalém celestial. É o nosso anseio, Pai. Queremos
te adorar, queremos te glorificar, queremos exaltar o teu nome, Pai. Queremos sim, Senhor, porque tu és o único digno de toda honra, glória e todo louvor, Senhor. Rendemos aqui a adoração das nossas vidas, entendendo que as nossas mentes, mesmo recebendo estímulos do mundo, não serão mais afetadas, e que Satanás está repreendido agora em nome de Jesus, porque o teu poder está sobre a tua igreja, porque tu agora vieste sobre o teu povo e revelaste aquilo que está sendo estimulado erroneamente. Não há facilidades para quem quer viver em Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela igreja, te agradecemos pela vida de cada um que veio aqui essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque tu falaste com o teu povo. Obrigado, Senhor dos exércitos, te amamos. Espírito Santo, continua conosco no decorrer da semana. Continua a ministrar em nossos corações e nossos espíritos, para que possamos entender, compreender e praticar a verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas. E assim te entregamos esse culto com todo amor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vou te pedir para você se colocar de pé só para a gente encerrar, por favor, meu amado. Vocês entenderam, meus amados, o quão precioso é converter as vossas mentes na verdade de Cristo? A gente tem cada vez mais parar de se olhar no espelho. Parece uma metáfora, mas não é. A gente tem cada vez mais parar de olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para os nossos desejos, orgulhos, e vivermos de fato para aquele que está nos chamando. Ele está chegando, gente. Ele está chegando. Ele vem nos buscar. Estejam preparados para isso, porque Ele vai nos levar. E esse dia vai ser glorioso. Iremos todos caminhar com Ele juntos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Obrigado, meus amados.